virtual. A gente vai conversar um pouco mais sobre o conteúdo do nono ano. E a gente vai dar continuidade ao estudo da SEI, né? Vamos entender propriamente o que é e vamos estudar alguns conflitos que vão acontecer nessa região, especificamente a questão da Iugoslávia. Bom, antes de a gente entrar na questão da Iugoslávia propriamente dita, né, que são conflitos que vão acontecer pelo processo de fragmentação, a gente precisa entender o que é a SEI, entender um pouco mais como é essa organização de comunidades. Então, a SEI é a Comunidade de Estados Independentes, é uma organização governamental fundada no dia 8 de dezembro de 1991, composta pelas antigas repúblicas soviéticas e, de certa forma, sucessora parcial da antiga União Soviética. Isso é um ponto importante. Como você tem o final da União Soviética, uma alternativa que se encontra é uma criação de uma adoção de um bloco, de uma coalizão entre os países que formavam. Inicialmente, essa comunidade estava composta por 3 membros, Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. 2 semanas depois de sua criação, outras 8 repúblicas soviéticas, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Moldávia, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão e Turcomenistão também foram admitidos membros fundadores, né, sujeitos à aprovação dos seus respectivos parlamentos. A Estônia, Lituânia e Letônia, anteriormente, tinham se tornado independentes e declinaram do convite de integrar a SEI. E a Geórgia rechaçou a proposta até 1993. Então a SEI é, na verdade, uma tentativa de criar uma coalizão, de manter a coalizão dos países que foram formadores da antiga União Soviética. E aí você cria ali, inclusive, uma tentativa de favorecer o comércio e, obviamente, de manter na Rússia uma liderança fundamental para a Rússia naquele momento, né? Lembra que a gente viu que formavam como se fosse um corredor, um obstáculo entre a Rússia e a Europa Ocidental. Como a gente pode ver aqui e entender melhor o processo que a gente viu anteriormente de avanço da União Europeia e da OTAN, obviamente vão causar uma série de insatisfações na Rússia por causa disso, entre outras coisas, né? Bom, agora vamos ver especificamente a questão da Iugoslávia, né? Como é que vai acontecer? A Iugoslávia também era um território, a gente viu da Geórgia, né, que fazia parte da Iugoslávia, ela era um grande país, ela vai passar por um processo de fragmentação muito intenso. Então, a Iugoslávia iniciou-se após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, passando a se chamar Reino da Iugoslávia em 1929. Esse país era habitado por vários grupos étnicos. Engraçado, quando a gente fala sobre a Crimeia, a gente viu que na Crimeia a gente tem 3 grupos étnicos principais também. Então você tem alguns grupos étnicos que vão habitar, né? Então você tem os russos majoritariamente, você tem os próprios ucranianos e tal. E não é diferente no caso da Iugoslávia, né? Não é diferente em boa parte da organização desses países. Então, no caso da Iugoslávia, a gente tem sérvios, croatas, eslovenos, albaneses, turcos, montenegrinos, né, que vão formar Montenegro, entre outros. Quem cresceu na década de 90 vai lembrar que, às vezes, você olhava ali um time de vôlei, era comum você ver nas Olimpíadas, né, Iugoslávia. Depois isso desapareceu, começou Sérvia, Montenegro, depois Croácia. Depois você pode ver o processo de fragmentação desses países. Além de apresentar grande diversidade religiosa, né, você tem isso, a diversidade étnica e a diversidade religiosa. Então você tem católicos, cristãos, ortodoxos, que são diferentes do católico, pode ser reconhecido, eles não são exatamente inimigos, você tem alguns encontros, mas o chefe da igreja ortodoxa usa um chapéu preto grande, então é diferente, a roupa é diferente do Papa, então são linhas diferentes, eles têm outro chefe. Islâmicos, e todos esses geram aspectos de divergência. Os russos, na sua maioria, são cristãos ortodoxos, então é diferente. Então, já os poloneses, por exemplo, são católicos. Então, você tem algumas diferenças ali, dentro dessas etnias você também vai encontrar essas diferenças. Aqui a gente tem a Iugoslávia no seu processo de formação, né, como ela ficava, e as suas características principais. E aí a gente vai ver o processo de fragmentação do seu Iugoslávia. Bom, a colisão interna, ou seja, o sentimento de identidade interna, ele era muito mantido por esse general aqui, que a gente chama de general Tito. O Tito ele tinha um grande carisma, ele conseguia manter essa ideia de grande Iugoslávia. Quando ele morre, essas divergências internas que a gente tinha visto, divergências religiosas, divergências étnicas, né, elas vão, aliadas aos problemas econômicos, geralmente os problemas econômicos vão acelerar essas
questões. Toda vez que você tem uma sociedade que está se desenvolvendo economicamente, é comum que ela viva em pares, porque estão todos ganhando, estão todos confortáveis. Quando você começa a ter problemas econômicos, a tendência é que os grupos comecem a criar uma divergência por causa disso. E eles vão contribuir para aumentar essas tensões. Esse cenário fortaleceu os movimentos separatistas, então a ideia de que é melhor se separar do que manter junto. E aí você vai começar a criar uma repartição. Em 91, a Eslovênia e a Croácia foram as primeiras nações a declarar a independência. E a partir daí, todas elas vão começar em guerras mais brandas ou menos. Então você tem a Bósnia, você tem a Sérvia. É bom lembrar que a maioria da etnia dominante eram sérvios, mas você tem uma série de disputas, isso vai acabar gerando um processo de fragmentação muito acelerado. E aqui a gente tem um mapa do que era a antiga Iugoslávia e agora a gente vê o processo de fragmentação. Então você tem a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, a Sérvia, Montenegro, Kosovo. A guerra de Kosovo foi uma guerra extremamente tensa, né, muito dramática. A Macedônia, então você tem Montenegro, você tem uma série de repúblicas que vão se formar depois desse processo. Inclusive, essas guerras, principalmente a Kosovo tem uma história muito triste, a Bósnia e a Sérvia também tem uma história muito triste, e até hoje você pode ver paredões com balas, você vê os reflexos disso, porque muitas das guerras foram utilizadas balas com urânio, então tem algumas gerações que vão nascer deformadas por causa disso. Ou seja, é um grande problema. Foram guerras muito grandes e muito emblemáticas durante a década de 90 também, então acabam marcando o que o Oriente Médio acaba fazendo nos últimos anos, acabou um pouco acontecendo no caso da Iugoslávia no processo de fragmentação. Então, isso vai gerar esse processo de fragmentação que a gente está vendo na Iugoslávia, é um marco que a gente vai ver uma série de fragmentações, porque todo esse leste ele é muito marcado por divergências religiosas, étnicas e tudo mais, então isso vai acabar gerando mais tensões sempre e a busca por divisões. A gente está vendo aí a questão da Crimeia, por exemplo. Então você vê uma questão da década de 90, uma questão 20 anos depois, você vê que isso ainda gera uma série de tensões. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!